Olá, Giovana. Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com todos. Nós vamos aí para mais uma aula de gramática, né? Eu preciso que você esteja em mãos aqui com a nossa gramática 2, nossa apostila gramática 2 de substantivo, que você pegue também o caderno de gramática. Na plataforma foi postado o gabarito, né? A gente viu na aula passada substantivo, nós falamos aqui sobre o substantivo comum, né? Aquele que dá nome a seres de uma maneira geral, escrito com letra minúscula. Nós vimos o próprio, nome de pessoas, estados, cidades, lugares, ruas, sempre com letra maiúscula, substantivo próprio. Coletivo, nome dado a um grupo de seres da mesma espécie, são os coletivos de boi, boiada, ovelha, rebanho e outros mais. Nós também vimos aqui o abstrato, que são aqueles seres que eles não têm forma, né, que estão voltados para o sentimento, voltado para os seres que a gente não consegue visualizar. Estou fazendo uma revisão rápida, né? O concreto, que são aqueles que a gente que tem forma, que a gente pensa na palavra e já vem um retrato na nossa cabeça, imaginário ou não, exemplo, Papai Noel, Cipererê, sereia, são concretos. E nós vamos hoje, aí eu passei uma tarefa, que foi a tarefa da página 2 e da página 3 do exercício 1 até o 10, está lá no gabarito, está postado lá. É só você olhar, você primeiro ver se a sua resposta está correta. Se não tiver, você apaga e conserta, tá bom? E hoje nós vamos aqui, ó. Quero que você pegue a sua apostila. A gente vai estar aqui na parte de flexão do substantivo. Só que a apostila você não tem impressa, né? Então, você vai acompanhar aqui comigo, depois você vai entrar lá na plataforma da aula da semana passada e você vai fazer os exercícios que vão ser passados depois da explicação. Bom, então nós vamos aqui para a flexão do substantivo. Aí aqui está assim, ó. O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável quando sofre flexão, quando sofre variação. Tá? Então, aqui está dizendo que a palavra variável é aquela que varia, aquela que muda. Ela não é sempre a mesma coisa. De acordo com as circunstâncias, ela muda. E o substantivo é uma palavra variável. Então, aqui tem um exemplo aqui, ó. A palavra garoto, por exemplo, pode sofrer variações para indicar. Olha as variações do substantivo no que se refere ao plural. Quando está no plural, a palavra garoto, garoto, acrescenta um S. Aí fica garotos, né? Quando vai para o feminino, a palavra garoto tem uma substituição de vogal aqui, ó. Sai o O e entra o A. Fica garota. O aumentativo, a palavra garoto, no grau aumentativo, fica garotão. E no diminutivo, a palavra garoto, garotinho. Então, você percebeu que a palavra garoto sofreu aí 4 mudanças, 4 variações. Então, variações é a palavra variável, aquela que muda, né? E garoto é uma palavra variável, é um substantivo variável. Eu posso falar garoto da forma normal, garoto, posso falar garotos, garota, garotão e garotinha. Tudo bem? Então, continuando aqui. No caso do substantivo, essas variações servem para indicar o gênero, o número e o grau.
O que é o gênero? O gênero é o masculino e o feminino, o homem e a mulher. Então, é o gênero. O número, a gente está voltado para a quantidade, singular e plural, o número. O grau, aumentativo e diminutivo. Exemplo aqui, ó. Garota, indicação de gênero, feminino. Então, o substantivo garota indica o gênero feminino. Agora, aqui na página 4, ó. Garotos, indicação de gênero, de número, plural. Garotinho, indicação de grau, diminutivo. Gênero do substantivo. Então, hoje, na aula de hoje, a gente só vai ver o gênero. Na próxima aula, a gente vai ver o número e na próxima aula, a gente vai ver o grau. Tá bom? Então, preste atenção aqui que essa matéria é fácil e, caso você não entenda, você tem condições de voltar, ouvir de novo, tentar entender, e se não conseguir, você manda mensagem para mim, tá bom? E aí eu explico para você. Pelo WhatsApp mesmo pode ser. Então, olha aqui, deixa eu trocar aqui o meu pincel para ficar melhor aqui para você, ó. Gênero do substantivo. Então, nós já vimos que substantivo é uma palavra variável, que ela varia, ela muda de acordo com o gênero, o número e o grau. Então, o que fala aqui do gênero substantivo? Na língua portuguesa, há dois gêneros, o masculino e o feminino. É masculino o substantivo que admite o artigo o na frente. Então, toda vez que eu tenho dúvida se determinada palavra se refere ao gênero masculino ou feminino, é só fazer o teste do o ou do a. Por exemplo, se eu colocar aqui assim, se eu colocar aqui assim, o ovo. O ovo é uma palavra que está no gênero masculino. Se eu colocasse o a, ficaria a ovo. Você fala a ovo? Não, você fala o ovo. Então, se você colocou o artigo o na frente do substantivo, significa que ela é uma palavra masculina. O armário ou a armário? O armário. Se encaixou o, armário é um substantivo no gênero masculino. O menino ou a menino? O menino. Colocou o, significa que menino é uma palavra, é um substantivo do gênero masculino. Continuando aqui, ó. É feminino o substantivo que admite o artigo a. Então, quando eu coloco o, significa que o substantivo é masculino. Quando encaixa o a, significa que o substantivo é do gênero feminino. Exemplo aqui, ó, janela. Eu falo a janela ou o janela? A janela. Então, significa que janela é uma palavra do gênero feminino. Caneta. Eu falo o caneta ou a caneta? A caneta. Então, a caneta é uma palavra do gênero feminino. E a mesma coisa a menina. A menina e não o menino. Se fosse o menina, seria palavra do gênero masculino, mas não encaixa, né? Então, toda vez que é o a na frente, feminino. Toda vez que é o masculino. Tudo bem aí? Bom, os substantivos, deixa eu trocar aqui para eu dar uma marcadinha aqui para você ver. Os substantivos, eles podem ser biformes ou uniformes, tá? Então, o substantivo na parte do gênero, ele pode ser tanto biforme
como uniforme. Eu vou ler aqui o substantivo biforme. Você acompanha aí comigo, tá? Acompanha o meu raciocínio. Olha só. Quando o substantivo indica nome de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, eu vou marcar aqui para você ver que o biforme é quando ele tem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Ah, então significa que toda vez que uma palavra que indicar ser vivo, quando for um substantivo que indica ser vivo, e ele tem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino, eu posso dizer que esse substantivo é biforme? É, exatamente isso. Exemplo aqui, ó. Menino é uma palavra masculina para indicar uma pessoa do sexo masculino. Se for uma pessoa do sexo feminino, eu vou falar menina. Então, existe um substantivo para o sexo masculino, que é menino, existe um substantivo para o sexo feminino, menina. A mesma coisa aqui, ó, galo, galinha. Galo, eu me refiro ao animal masculino. E galinha, eu me refiro ao animal feminino, tá? Então, o substantivo biforme é quando ele tem as duas formas, para o homem e para a mulher. Tem vários exemplos que eu posso dar para você, além do menino e do galo. Por exemplo, ó, gato, gata, tem duas formas, então ele é biforme. Se eu falo leão, leoa, duas formas. Leão para o homem, leoa para a mulher. Então, significa que leão é um substantivo biforme, porque ele tem duas formas, tá? Rei, rainha, boi, vaca, cavalo, égua. Todos esses substantivos, eles são biformes. Eu tenho um específico para o homem, para o sexo masculino, e um específico para o sexo feminino. Tudo bem? Os substantivos, deixa eu apagar isso aqui. Os substantivos, eles têm a maneira de formar, de ter uma formação quando ele passa para o masculino e quando ele passa para o feminino. Eu vou colocar aqui bem encaixadinho para a gente poder ler aqui, bonitinho aqui. Então, olha só. Preste atenção aqui, Gi, olha só. O feminino ele pode ser formado pela troca da terminação o por a. Então, existem várias palavras no masculino que quando você vai passar para o feminino, a única coisa é tirar o o e colocar o a. Tá? Exemplo aqui, ó. Menino, menina. Troquei o o pelo a. Gato, gata. Garoto, garota. Então, você percebeu que eu só fiz a troca do o pelo a, tá? Outro exemplo aqui, ó. Quando eu faço a troca do e por a, por exemplo, ó, mestre, termina com e, ó. Mestre é um substantivo. Ele é biforme, porque ele tem duas formas. Ele tem uma para o homem e uma para a mulher. Para a mulher é mestra. Mestre, mestra. Substantivo biforme, duas formas. Uma para o homem, uma para a mulher. Aqui, ó. Elefante, elefanta. Biforme. Presidente, presidenta. Duas formas. Biforme. Tá? E tem uma também que você acrescenta o a no final. Ó, francês. Francês é o homem, né? Quero passar para a mulher, vira francesa. Ó, eu tirei o circunflexo e coloquei o a. Juiz, juíza. Só acrescentei o a. Autor, né? Autor de livros, autora.
E também eu posso fazer a mudança do ão final em an, oa ou ona. Então, quando o substantivo masculino ele termina com ão, quando ele passa para o feminino, ele pode ter o final an, oa ou ona. Como assim? Quais são os exemplos disso? Exemplo: cidadão é o homem, a mulher, cidadã. Outro exemplo claro de substantivo biforme. Duas formas, uma forma para o homem, uma forma para a mulher. Patrão, ó, termina com ão. Patrão, feminino, patroa. Substantivo biforme aqui, ó. Para a mulher, patroa, para o homem, patrão. Folião, foliona, né? Folião é aquela pessoa que gosta de brincar carnaval, gosta de pular carnaval, né? E a mulher é a foliona. Então, mais um exemplo claro de substantivo biforme, onde tenha duas formas. Nós estamos falando do gênero masculino e gênero feminino, tá? Bom, existem também substantivos que, quando do ão, né? Ele termina com ão, mas quando ele vai para o feminino, eu posso ter a terminação esa, essa, isa, ina ou tris. Como assim? Barão. Barão é um título nobre, direcionado a um homem, barão. E a mulher, baronesa. Aqui, ó, esa, baronesa. Conde, outro título nobre para o homem. A mulher, condessa. Dois S, ó, condessa. Poeta é o homem. Mulher, poetisa. Tisa. O homem, outro título nobre aqui, é um título dado aos antigos imperadores russos. A gente falava czar ou também czar. Eu já ouvi das duas pronúncias. Que certo seria czarina. Então, o homem, o nobre imperador da Rússia, era o czar, e a mulher, czarina. Tudo bem? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu no gênero do substantivo, na parte dos biformes, os que têm duas formas, tá? Bom, vamos ver o que tem mais aqui. Ó, imperador, outro título nobre. Homem, quando passa mulher, imperatriz. E palavras diferentes, palavras que não precisa colocar nem tirar nada no final. Ela muda radicalmente, ela muda totalmente quando ela passa do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Também um exemplo claro de substantivo biforme. Eu tenho homem, mulher, ó, totalmente diferente a palavra. Cavalheiro, dama, boi, vaca. Então, são exemplos de substantivos que o masculino é escrito de uma maneira totalmente diferente do feminino, tá? Então, também é um exemplo de biforme. Tudo bem? Bom, agora nós vamos para o substantivo uniforme. Nós vimos aqui, ó, Gi, ó, biforme, duas formas, uma para o homem e outra para a mulher. E agora aqui, uniforme, uma forma só, tanto para o homem como para a mulher. Então, é um substantivo que ele só tem uma formação, que serve para o homem e para a mulher ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui está escrito aqui, ó. Há nomes de seres vivos que possuem uma só forma para indicar o sexo masculino e o sexo feminino. Então, eu vou marcar aqui, ó. Há nomes de seres vivos que possuem uma só forma. Ih, ficou ruim isso aqui. Deixa eu consertar aqui.
Então, voltando lá. Eu vou marcar assim, ó. Possuem uma só forma, para indicar o sexo masculino e o feminino. Então, se ele possui uma só forma para os dois, ele é chamado de uniforme. Uma só forma para os dois, uniforme. E nos uniformes, nós temos 3 tipos, tá, Gi? 3 tipos. Eles são classificados em epicenos, eles são classificados em sobrecomum, e eles são classificados que está um pouquinho mais abaixo, eu não vou poder mostrar agora, porque senão vai sair meu colorido aqui. Depois eu vou lá para baixo, que é o comum de 2 gêneros, tá? Então, o substantivo uniforme, ele está dividido em epiceno, sobrecomum e comum de 2 gêneros. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um. Deixa eu só botar minha luzinha aqui. Tá, achei aqui. Epiceno. O que são substantivos uniformes epicenos? Então, está escrito aqui, ó. São substantivos de um só gênero que indicam nomes de certos animais. Para especificar o sexo, são utilizadas as palavras macho e fêmea. Ah, então significa que toda vez que eu tiver nome de animal que não muda, que nem galo, galinha, ele é um para os dois. E para eu identificar se é homem ou mulher, eu preciso colocar a palavra macho e fêmea, significa que ele é epiceno? É isso mesmo. Então, quando eu tenho uma palavra só, que serve tanto para o homem ou para a mulher, na parte dos animais, e eu não tenho como saber se é homem ou mulher, eu tenho que colocar a palavra macho ou fêmea, senão eu não sei. Exemplo, crocodilo. Se eu falo para você, olha ali um crocodilo, você vai saber me dizer só com a palavra crocodilo se ele é macho ou fêmea? Você não vai saber. Você só vai saber se eu falar crocodilo macho, crocodilo fêmea. Você só vai saber se eu falar mosca macho, mosca fêmea. Se eu falar tartaruga macho, tartaruga fêmea, não existe tartaruga, tartarugo. Existe? Não existe. Existe borboleta, borboleto? Não. Então, tem nomes somente para animais, vou colocar aqui, somente para animais, que são os epicenos, que eu coloco a palavra macho ou fêmea, quando eu não tenho 2 formas para ele. Eu não falo galo macho, galo fêmea, eu falo galo galinha. Esse aí é o biforme, tranquilo. Galo galinha tem as 2 formas. Se eu falo ali uma galinha, você vai saber que é fêmea. Se eu falo, olha ali um galo, você vai saber que é macho. Mas se eu falo, olha ali um tamanduá, você não vai saber se é macho ou fêmea. Só se eu falar um tamanduá macho, um tamanduá fêmea. E quando isso acontece, eu estou me referindo ao epiceno, tá? Estou me referindo ao epiceno. Tudo bem? Então, epiceno serve apenas para identificar o gênero, o sexo dos animais. E eu preciso colocar no final a palavra macho ou fêmea, senão não sei se é homem ou mulher, tá? Por isso eles são uniformes. Eu tenho uma forma só para os dois, ó, crocodilo. É uma forma só. Serve tanto para o macho como para o fêmea, tá? Se eu falo mosca, uma forma só. Só serve para o macho, para a fêmea, a mesma palavra. Tudo bem? Ok. Bom, agora que a gente já viu o epiceno, nós vamos aqui para o sobrecomum. Sobrecomum. São substantivos de um só gênero, de uma só forma, e eles indicam tanto seres do sexo masculino como do sexo feminino. Então, Gi, o sobrecomum,
deixa eu marcar aqui, o sobrecomum serve, ele tem um só gênero, uma só palavra, e ele serve a mesma palavra para os dois, para o masculino ou para o feminino. Como assim? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu falo a criança, tanto faz para o menino ou para a menina. A criança é uma palavra que serve para os dois e não muda nada. Ó. Eu não falo o criança, você é um criança. Eu não falo isso. Eu falo você é uma criança, tanto para o menino como para a menina. Então, a palavra criança é uma palavra que ela é sobrecomum. Ela é sobrecomum. Ela não muda nada, ela só tem uma forma sem mexer em nada, sem tirar nem pôr, e mesmo assim ela serve para o homem ou para a mulher. Um outro exemplo aqui, ó. O indivíduo. Quando eu falo, você é um indivíduo, eu me refiro tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. Não existe uma indivídua, nenhuma indivíduo. A palavra indivíduo é uniforme, ela só tem uma forma e ela serve para o homem ou para a mulher. Por isso ela é sobrecomum. Aí já não tem nada a ver com animal, tá? Se referir ao animal epiceno. Agora, uma palavra que serve sem tirar nem pôr, sem mexer em nada, nenhuma letrinha, ela serve tanto para o homem como a mulher, como para a mulher, a gente chama de substantivo uniforme sobrecomum. Tá? Tudo bem aí? A criatura, a mesma coisa. A criatura pode ser o homem ou a mulher. A criatura serve para os dois sexos, também sem mudar nenhuma letrinha. Toda vez que eu não mudo nenhuma letrinha, que a palavra fica a mesma, sem tirar nem pôr, tanto para o homem como para a mulher, eu estou me referindo ao substantivo sobrecomum. Tudo bem? Tá. Então agora eu vou apagar tudo que eu pintei aqui, porque eu vou ter que subir a tela e ela vai ficar presa e vai atrapalhar. Agora, Gi, nós vamos ver o comum de dois gêneros, que está mais aqui embaixo, ó, comum de dois gêneros. Tem mais uma explicaçãozinha aqui, vamos ler o que está falando aqui, ó. No caso do sobrecomum, né? A identificação do sexo é feita pelo contexto. Às vezes, você está lendo alguma coisa e aparece um substantivo que não define para você se você está falando de um ser masculino ou feminino. Como que você vai saber se não aparece nada? Pelo contexto, pela história. Pela história você consegue perceber. Ele colocou um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, por exemplo, está assim, ó. Atravessei. Na soleira, encolhida, deixa eu só tirar um negócio aqui que está pronto. Deixa eu voltar lá. Está assim, ó. Na soleira encolhidinha estava uma criança. Com as picadas da bengala, ela ergueu apressadamente o rosto, descobrindo-o para a tênue claridade da luminária distante. Tênue é a mesma coisa que leve, é a mesma coisa que suave, a suave claridade da luminária distante. Nesse trechinho, se não tivesse aqui falando que eu estava me referindo a uma menina, como é que você ia descobrir aqui que essa criança estava se referindo a uma menina? Olha só, vou ler de novo, ó. Atravessei. Na soleira encolhidinha estava uma criança. Tá, menino, menina, não sei. Vou continuar lendo. Com as picadas da bengala, ela ergueu apressadamente o rosto. Opa, olha aqui, ó. Ela.
ela ergueu apressadamente, ela ergueu. Se é uma criança, ele já me deu a dica aqui, ó. Ela ergueu, só pode ser mulher, porque senão eu falaria ele ergueu. Então, significa que uma criança aqui, eu estou me referindo a uma menina. Então, esse é um exemplo claro do substantivo sobrecomum. Uma palavra serve para os dois. Se aqui é ela, eu estou me referindo a uma menina. Se aqui fosse ele, essa criança, eu estarei me referindo a um menino. Tudo bem? Tá. Qualquer dúvida, Gi, que você tenha, você faz contato, você manda um áudio para mim que eu explico de novo para você. Tá bom? Bom, o último caso, a gente já viu. Do uniforme, a gente viu o epiceno, que é voltado para animais, macho e fêmea. A gente viu sobrecomum, que é uma palavra que não tira nenhuma letrinha e serve tanto para o homem como para a mulher, que é o sobrecomum, não muda nada, nenhuma letra, e se encaixa direitinho quando eu me refiro para o homem e para a mulher. E agora eu vou para o comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros, o que seria isso? Vamos ler aqui. São substantivos que possuem uma só forma para o masculino e feminino, mas permitem a variação de gênero por meio de palavras modificadoras, que são os artigos, ou os as, uma, uns, umas, são os artigos, os adjetivos, que são aquelas palavrinhas que dão qualidade, ou os pronomes, nosso, sua, minha, tua, meus, seus, né? Então, o que está dizendo aqui? Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto para a gente ver, para eu marcar aqui o que está dizendo aqui, ó. O que são comuns de dois gêneros? São substantivos que possuem uma só forma para o masculino e o feminino, um pequeno detalhe. Eles permitem a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Ah, tá. Então significa que o substantivo ele permanece o mesmo, mas dependendo da palavra que vem na frente, eu consigo entender se eu estou me referindo a um homem ou uma mulher, se é um macho ou uma fêmea. É isso? É exatamente isso. Por exemplo, aqui, ó. Colega, colega, colega. Se eu falo só colega, você não sabe dizer se eu estou falando de um homem ou de uma mulher. Mas se eu falo, ele é o colega e a colega, quando eu falo o e o a, eu já identifico para você que o colega é para menino e a colega é para menina. Ou eu posso falar um colega, uma colega. Se eu usar um adjetivo, eu posso falar bela colega, belo colega. Se eu quiser falar com um pronome, eu posso falar meu colega, meu homem. E se for mulher, eu falo minha colega, pronome possessivo, minha. Então, toda vez que o substantivo for igual para o homem e para a mulher, mas ele tiver um modificador, uma palavra na frente que dá a você a dica se eu estou falando de homem ou mulher, eu estou me referindo ao comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros, o substantivo é o mesmo, mas tem a dica das palavras modificadoras que dizem para você se é homem ou mulher. Um outro exemplo aqui, ó. Estudante e estudante. Estudante, não sei se eu estou falando de menina ou menino. Bom, mas se eu coloco na frente a palavra um estudante, automaticamente você entende que eu estou falando de um menino. E se eu falo uma menina, automaticamente você entende que eu estou falando de uma menina, mulher, menina, né? Bom, se eu quiser botar
um pronome, eu posso colocar seu estudante, sua estudante. Olha aqui o fã. Fã é igual para os dois, ó. Ó, fã, tanto para o homem como para a mulher. Eu posso falar meu fã, homem, ou o fã. E eu posso falar minha fã, mulher, ou a fã. Cliente. Se eu falo para você assim, Gi, chegou o cliente. Você sabe que eu estou me referindo a um homem, a um rapaz, a um senhor que chegou na loja. Se eu falo, chegou a cliente, você vai entender pelo a que eu estou me referindo a uma mulher. Não pela palavra cliente, porque ela é igual para os dois. Cliente homem, cliente mulher. É a mesma coisa. Só muda pela palavra modificadora que vem na frente. Tá? Entendeu? Então, tá bom. Então, vou fazer uma pequena revisão para você. O substantivo uniforme, ele só tem uma forma e ele está dividido em 3. Fala aí, Gi, quais são? Quais são os 3? Epiceno, que mais? Sobrecomum e comum de 2 gêneros. Tá, vamos falar um pouquinho do epiceno. O epiceno só serve para animais. Então, é o substantivo que só tem uma forma, e eu só sei que estou falando de homem ou mulher se eu falo a palavra macho ou fêmea no final. Então, o epiceno é um substantivo uniforme que só serve para animais. O sobrecomum é aquele... Tem que apagar aqui, peraí. Sobrecomum é aquele que eu consigo ele não muda nada. Peraí, apaguei. Tá. Ele não muda nada e ele serve tanto para o homem como para a mulher, sem mudar nenhuma letrinha. O sobrecomum não muda nenhuma letrinha. Ó, a criança, o indivíduo e a criatura. E o comum de 2 gêneros, ele muda as letrinhas modificadoras que vai dizer para mim se é homem ou mulher, tá? Tudo bem? Então, aí a gente aprendeu hoje o gênero do substantivo, dividido em biforme e uniforme. Na próxima aula, a gente vai ver o número do substantivo e depois o grau do substantivo, tá bom? Bom, vai ficar para você fazer para casa esses exercícios da página 4. Deixa eu ver mais aqui. Peraí. Exercício da página 4, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Deixa eu ver se vai até o 8. Até o 7, tá? E na próxima aula a gente vai ver o número do substantivo. Eu vou passar rapidinho aqui, você vai fazer no caderno, e na próxima aula eu vou colocar o gabarito, tá bom? Ó, passe o substantivo das frases para o feminino fazendo as adaptações necessárias. Você vai ler a frase e vai escrever a frase inteira. Aí você vai colocar aqui no feminino. O juiz declarou o Barão autor do crime. Como é que vai ficar? A juíza declarou a baronesa autora do crime, né? Aí você vai fazer a mesma coisa na letra B, C, D e E. No número 2, está assim, deu feminino. O que você não souber de cabeça, você pode olhar no dicionário que tem, tá? Por exemplo, feminino de genro, espião, elefante, réu, padrasto, cão, imperador, cônsul, você vai colocar no caderno também. Você pode colocar um embaixo do outro, faz um tracinho aqui, carrega, bota outro embaixo do outro, um tracinho, carrega, outro embaixo do outro, tá? 3.
Explique o processo de formação do feminino ocorrido em autor, autora e boi e vaca. Aí é essa parte aqui do processo de formação, ó. Aqui, ó. Formação. Aí você vai olhar daqui. Aqui está a resposta. Aí depois no 4 está assim. Classifique os substantivos uniformes em epiceno sobre comuns e comum de dois gêneros. Aí você vai ver aqui a primeira palavra, ó. Vítima. Aí você vai dizer para mim se vítima é epiceno, é sobrecomum ou é comum de dois gêneros. Aí você vai olhar lá no conceito para você lembrar. Jovem é epiceno, lembrando que epiceno é só para animais. Sobrecomum é aquele que não muda nenhuma letrinha. E sobrecomum, e comum de dois gêneros, é aquele que muda as letrinhas modificadoras, as palavras modificadoras, que são os pronomes, os artigos, né? Aí você vai fazer o 4. O 5. Reescreva o gênero do substantivo, antepondo-lhe os artigos ou a. Esse aqui, você vai... Tem umas palavras que eu coloquei na instrução que você vai ter que procurar no dicionário. Aqui, você vai olhar tudo no dicionário e você vai ver se o certo é o eclipse ou a eclipse. Lá no dicionário tem. Se for o eclipse vai estar um S, do ladinho da palavra vai estar um S pequenininho, um S e um M, significa substantivo masculino. Se for feminino, se for a eclipse, vai estar do lado da palavra, bem pequenininho, uma abreviação de um S, um F de faca, significa substantivo feminino. Se tiver SF, significa que é a eclipse. Se tiver SM, significa que é o eclipse. Aí você vai olhar tudo isso aqui no dicionário para você saber se é a entorse ou o entorse, se é a dinamite ou o dinamite, se é a telefonema ou o telefonema, tá? Aí você vai escrever a palavra a eclipse ou o eclipse, vírgula, o clã ou a clã, vírgula, o cutis, a cutis, tá bom? É isso que é para fazer no 5. O 6 deu o significado dos substantivos seguintes. Quando você tem o mesmo substantivo, mas você muda a letra, muda o significado. Então, você vai olhar o que significa o cabeça e a cabeça. Isso você também encontra no dicionário. Quando tiver a palavra cabeça com SM masculino, vai dizer lá o que é o cabeça no masculino. E quando for a cabeça, vai dizer o que é a cabeça no feminino. Isso você também acha no dicionário. O que é o guia? O que é a guia? O cura e a cura. O cisma e a cisma. O capital e a capital. O rádio e a rádio. Tá? Você vai procurar no dicionário. E o 7, elabore 2 frases com as palavras do exercício anterior. Uma com o significado masculino da palavra e outra com o significado feminino. Você vai escolher aqui, ó. Você vai escolher uma palavra dessa aqui. Se vamos supor que você escolheu o cabeça, você vai fazer uma frase com o termo o cabeça, indicando o sexo masculino, e a cabeça, indicando o sexo feminino, tá? Mas para isso você tem que saber o significado do o cabeça e da a cabeça para você poder fazer a frase, tá bom? E deixa eu ver aqui mais. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Modelo, exemplo, ó, Júnior foi o cabeça na organização do campeonato. Na batida, ele machucou a cabeça. O cabeça, o masculino, significa que ele foi o líder, ele foi o chefe, ele foi o cabeça. Então, Júnior foi o cabeça na organização do campeonato, ele foi o líder, ele que organizou tudo. Agora, quando você muda o O para o A, a palavra cabeça muda o sentido. Com O é líder, com A é a parte do corpo. É a nossa cabeça, que fica aqui em cima do pescoço. Então, aqui na outra frase está, na batida, ele machucou a cabeça. Então, esse é o modelo que você vai escolher aqui. Mas não pode o cabeça de novo, porque já tem o modelo lá. Você vai escolher um desses aqui para você fazer a frase sim.
Tá bom, Gi? Bom, Gi, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Aí depois você vai responder esses exercícios. Tem também um exercício de interpretação de texto. Eu quero que você leia o texto com bastante atenção, umas 2 vezes, para você conseguir responder. E, e a correção da tarefa, fazer direitinho, tá bom? Então tá bom. Qualquer coisa você faça contato que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Desejo para você um bom final de semana, que você continue se cuidando, estudando, porque daqui a pouco vai passar, essa pandemia vai embora e a gente vai voltar com corda total e a gente vai ter teste. Essas matérias que você está aprendendo, tanto as minhas como do Daniel, você tem que estudar. Não sei se a sua escola está dando alguma atividade, se tiver, você tem que estudar também, porque tão logo a gente retorne às aulas, tudo vai continuar e a gente tem que se preparar e tem que aproveitar esse tempo que você está em casa para poder voltar afiada, tá bom? E conseguir tirar boas notas. Um beijo bem grande para você. Se cuida, fica com Deus. Um beijo em todos, na sua família. Que o Papai do Céu proteja todos. E daqui a pouco a gente está voltando, tá bom? Um abraço para você.